O que faz você não fazer aquilo que é errado? O que faz você a obedecer aos seus pais, a não cometer um crime, a viver de uma forma ética, justa? Será que o que nos faz atentar para tudo isso é o medo da lei? Porque a lei dita o que nós temos ou o que nós não temos que fazer. Será que nós precisamos então estar debaixo dessa lei para não fazer o que é errado? Essa é a reflexão do nosso devocional de hoje. E para iniciar, eu já quero falar do tema para você. O nosso tema de hoje é graça, não lei. Exatamente isso. Porque nós temos uma mentalidade que, para eu não fazer o que é errado, eu preciso estar debaixo de um entendimento. E muitos acreditam que esse entendimento é a respeito da lei. Mas será que é a lei que vai ditar as regras para as nossas vidas? Será que é a lei que vai dizer o que é certo e o que é errado, o que nós não devemos fazer? Nós temos um texto e esse texto se encontra em Tito, capítulo 2, os versículos 11 e 12, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aqui nós vemos a verdadeira razão pela qual nós não procuramos fazer aquilo que é errado. E a Bíblia nos ensina que não é a lei que vai ditar as regras para as nossas vidas, para que tenhamos consciência de não fazer aquilo que é errado. Não, a Bíblia diz que é justamente a graça de Deus que nos dá essa orientação. Ela nos ensina, diz a Bíblia, a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de forma sensata, justa, piedosa nessa presente era. É a graça de Deus que nos orienta, é a graça de Deus que nos fortalece diante da tentação de fazer o que é errado. Nós decidimos viver debaixo da graça e não com medo da lei, da punição da lei, da maldição da lei. Não, nós vivemos debaixo da graça nesses dias. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso de graça e de favor. E o interessante é que nós aprendemos o contrário do ensino da graça. Nós aprendemos que a lei é que nos ensina a viver de forma correta. Desde crianças aprendemos os diversos deveres e obrigações que temos como filhos, que temos como alunos, que temos como pessoas em uma sociedade. A sociedade se estabelece sobre princípios de moralidade. Isso é verdade. Como? Não faça isso, não faça aquilo. São princípios de moralidade. Não toque nisso, não experimente isso. Desde pequeno, nós ouvimos esses inúmeros deveres. Nossa linguagem está permeada de moralidade e de ética. Você já prestou atenção que quando nós vemos alguém fora de controle, fazendo maldade a outras pessoas, o que nós pensamos? Ah, essa pessoa ela não foi instruída na lei, ela não conhece a lei. Por isso que ela vive de uma forma, desordenada. Ela não foi instruída, na lei, nos deveres morais, nos deveres éticos. Quando nós vemos uma criança, por exemplo, usar palavras chulas, nós dizemos essa criança, ela não foi bem educada naquilo que é certo e que é errado. E se essa criança insiste no erro, nós enfatizamos mais ainda esses deveres. Então, dessa forma, muitos acreditam que a lei nos ensina a viver de forma correta e que se alguém está fazendo algo errado, é porque precisa ouvir o que a lei tem a dizer. Se eu falar para você que o apóstolo Paulo vai na contramão desse ensino, dizendo o quê? Dizendo que a graça é que nos ensina a viver de forma correta, de forma justa, piedosa nessa presente era. É a graça e não a lei. Não é a lei
com as suas obrigações e exigências, mas a graça de Cristo. É a graça em nós que nos ensina, é ela que nos educa a viver de forma correta neste mundo. Não estou dizendo que nós desprezamos a lei de Deus. A lei é santa. A lei teve o seu papel quando nos conduziu a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós não precisamos mais estar debaixo da lei. Não, por quê? Porque agora fazer o que é certo e o que é errado é uma questão de educação que nós temos através da graça de Deus. É ela, a graça, que nos ensina a viver dessa forma. Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, querido, se você deseja ter uma vida diante de Deus, justa, piedosa, sabe, negando as paixões mundanas, você precisa o quê? Conhecer a graça de Deus. E a graça de Deus não é um conceito, a graça de Deus é uma pessoa. A graça é Cristo. Cristo Jesus, o nosso Salvador, Ele é a graça de Deus. Foi através dele que veio a este mundo graça e verdade. Nele, Ele é a graça. Ele revelou a graça para este mundo. E nós vivemos debaixo dela. Eu quero fazer a confissão ainda com você, que diz assim: não aprendo com a condenação da lei, mas com a graça de Deus. A graça me ensina com amor, proclamando a obra consumada de Cristo. Essa é a graça de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, sua família, sua saúde, em nome de Jesus. E nós nos vemos no nosso próximo devocional. Até lá!